Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que seja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 7 de setembro, domingo. Bom domingo aí pra você. E eu tava aqui pensando ontem, uma coisa interessante, aproveitando aí que a data, né, da independência. Ah, Se a gente tivesse que explicar o que é o Brasil para uma pessoa assim, para um marciano, por exemplo, se o cara chegasse de Marte, completamente alheio aqui à nossa realidade política, e nós tivéssemos que explicar para ele do que se trata o Brasil. Né? Eu estava pensando, nós poderíamos dizer que o Brasil é uma Venezuela, por exemplo? Não, não dá para dizer. Né? Também não é uma coisa tipo União Soviética, longe disso, né? Acho que ninguém vai conseguir superar a União Soviética, né, em termos de ser o pior país da história da humanidade. Né? Nem a Coreia do Norte consegue isso. Então fica uma situação meio esquisita, né? Eu vejo a coisa da seguinte forma: o Brasil é um sistema de escravidão disfarçado de coisa boa. Né? A primeira coisa que eles fazem é colocar um rótulo, democracia. E como essa palavra hoje em dia é santificada, então isso confere ao Brasil, né, um status de uma coisa decente, de uma coisa boa. Mas tudo bem, é verdade que você pode ir lá votar. Mas você já parou para pensar no que isso significa na prática? Olha só, se a gente tivesse que fazer hoje uma análise do que é o Brasil é mais ou menos o seguinte: é pegar R$ 100 do seu bolso, o Estado pega R$ 100 do seu bolso, e ele distribui esses R$ 100 para 100 pessoas. Conclusão: ele desagradou um, você, mas ele agradou a 100 pessoas. O que vai acontecer na próxima eleição? Como a eleição é baseada, a democracia é baseada na ideia de que quantidade é sinônimo de qualidade, ou seja, se a maioria escolheu X, seja quem for, Lula, Bolsonaro, aí não vem ao caso. Se a maioria escolheu X, então é porque X é bom. Né? Vox Populi, Vox Dei. Que é uma tremenda, né, estupidez. É óbvio que esse sistema vai se perpetuar, porque na eleição os seus R$ 100 foram divididos entre 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão votar no Estado. Elas vão querer Estado. Ah, mas é liberdade. Ele não quer saber liberdade, ele quer saber daquela migalha, daquele dinheirinho que caiu no bolso dele. Né? E quando eu falo de migalha, veja, eu não estou só me referindo ao sujeito que mora sei lá onde, que ganha Bolsa Família. Eu não estou falando, por exemplo, dos Setúbal, né? Dos Moreira Salles, estou falando da classe artística, estou falando da Globo. Né? Aí você fala, André, como assim? É, os seus R$ 100, não é que eles vão ser divididos entre 100 pessoas, R$ 1 para cada pessoa, evidente que não é assim. Uns são mais iguais do que os outros, você sabe disso. Então, dos seus R$ 100, talvez, sei lá, os Moreira Salles fiquem com R$ 15, por exemplo. Os artistas lá da Globo, ou a Globo fique com 5, entendeu? É por aí, né? E o resto divide lá entre a tigrada. Só que isso é uma coisa burra, né? Porque vamos pensar uma coisa: quanto tem de dinheiro um Moreira Salles? Sei lá, vamos dizer que seja 5, 10, 15 bilhões. Vamos botar de dólares, tá? Supomos que seja de dólares. O que é isso perto da fortuna de um cara do topo lá dos Estados Unidos? Não é nada, né? Os artistas são tão canalhas, por exemplo, né, falando agora da classe artística, eles são tão canalhas para pegar uma parte dos seus R$ 100, se satisfazem com pouco, né, se satisfazem com a esmola que o Lula, que essa gente aí dá para eles. Quando na verdade, se o Brasil fosse um país próspero, rico, se houvesse uma economia de mercado aqui, o sujeito teria aqui o patrimônio de um Tom Cruise, sei lá, US$ 600 milhões. Qual é o artista brasileiro que tem US$ 600 milhões de patrimônio? Artista, né? Ou ator, se você preferir, que seja ator. Quem tem US$ 600 milhões de patrimônio? Ninguém.
Por quê? Porque o Tom Cruise é dono de 0,00001% do mercado cinematográfico americano. Só que o mercado cinematográfico americano vale sei lá quantos quatrilhões de dólares. Então, o que sobra na mão dele são 600 milhões de dólares, grana pra caramba, grana o suficiente pro cara ter casa em Malibu, pro cara fazer o que ele quiser da vida, né? Então, no fundo, no fundo, é uma estupidez, é uma burrice monstruosa. Aqui a gente cai sempre, é impressionante isso, né? A gente cai no problema do QI médio. Quer dizer, essas 100 pessoas que estão se beneficiando com 100 reais que o governo tirou do seu bolso, elas são profundamente estúpidas, porque mesmo dentre essas 100 pessoas, aquelas que fazem parte da nossa elite, elas são estúpidas. Por quê? Porque, nossa, que grande lucro, né? O Bradesco, o Itaú, esses caras estão lucrando horrores porque o Brasil nunca esteve tão endividado. Nossa, que maravilha, né? Que gênio, certo? É a mesma coisa que você... sei lá, que você fica feliz porque, digamos assim, seu pai ou sua mãe tem uma doença gravíssima e você vende o remédio para ele. Quer dizer, é uma coisa estúpida, né? Completa, porque eles estão aqui dentro, eles não estão lá fora. O país se endividando, a coisa piorando, eles vão perder no fim, eles vão deixar de ganhar. Quanto que é o patrimônio do banqueiro mais rico do Brasil e quanto é o patrimônio do banqueiro mais rico, sei lá, do Japão? Para pra pensar nisso, né? Por quê? Porque, claro, dizia minha mãe, ela falava assim, é melhor você ser rabo de leão do que cabeça de formiga, certo? E é verdade, só que esses caras não entendem isso. Eles não percebem que viver do dinheiro espoliado, viver do roubo, tudo bem, o cara pode ser grande aqui dentro, ok, eu já falei em vários vídeos, isso é uma das razões, por exemplo, de uma lei Magnitsky que não atinge ninguém, não vai atingir ninguém, não atingiu, não vai atingir, você já viu. Tá todo mundo lá esperando as 72 horas, né, mas não vai acontecer porque esses caras aqui dentro são reis. Aqui é muito fechado, é um país muito fechado, só que até que ponto que isso é bom? Será que o cara, eu fico pensando assim, será que o cara não para pra, por exemplo, se comparar, falar assim, porra, tudo bem, eu tenho um patrimônio de X bilhões de dólares, só que o outro lá tem 400 bilhões de dólares. Porra, eu perto dele não sou nada. Sou um mendigo, né? O Moreira Salles, perto do topo de uma lista dos homens mais ricos, o cara é um mendigo, pô, não é nada, ele é lixo, certo? Tá na rabeira. Mas eles se satisfazem com isso, é uma coisa impressionante. Então, assim, é uma situação triste, né? Porque, assim, dentre os defensores do socialismo no Brasil, você tem os idiotas úteis, claro, mas você tem aí essas 100 pessoas, por exemplo, que vão dividir os 100 reais que o governo roubou de você, né? E elas vão fazer essa merda toda se perpetuar porque na eleição eles são em 100, você é um. Você não gostou de ser roubado e de ser sacaneado, mas você é um só. Percebe que numa eleição eles vão lá e te massacram. Eles dão de 10-0. Vão 100 pessoas votar no Estado. Só você vai votar não, né? Eu acho que isso é o resumo do que é o Brasil, né? É uma coisa sórdida, é um regime de servidão ou escravidão. A gente poderia discutir melhor qual dos dois é mais adequado, mas é um dos dois. Em que você vai ser assaltado à força, vão tirar os seus 100 reais e vão distribuir entre 100 canalhas lá fora. Desde o coitadinho, entre aspas, né, que tá lá no interior não sei de onde, até o Moreira Salles, até o Setúbal. É assim que vai ser feito a divisão do butim, certo? É isso é o Brasil. Por isso, eu vou voltar a falar aqui uma coisa que eu falei dias atrás. Por isso que eu não acredito que seja possível chegarmos a um acordo neste país. Não haverá acordo. Porque essas pessoas não entendem o quão pequeno isso torna a vida, não é nem o país, é a vida, né? Porque você e eu somos transformados em escravos dessa gente, só que eles também chegam num ponto que dali não passa, né? Não vai ser mais do que aquilo, certo? O Itaú nunca vai ser o Citibank, ok? Nunca vai ser o Goldman Sachs, nunca. Por quê? Porque é um banco de periferia, basicamente, né? Uma província do quinto mundo. A questão é que o desgraçado que é o dono do Itaú se contenta com isso. Ele não tem ambições maiores. Isso é desgraça. Como é um cara que tem muita insegurança a respeito de si mesmo, ele tem até medo dessa história de banco global, com certeza, né? Assim como as outras pessoas, os coitadinhos que ganham lá as migalhas deles do seu dinheiro, também não querem liberdade, porque é gente que não confia no próprio taco, né? É gente que não tem aquela visão assim,
eu valho alguma coisa. Porque eles sabem que eles não valem. Né? E aí fica essa situação em que você é obrigado a, entre aspas, né, contribuir com R$ 100 para que 100 desgraçados possam manter o poder atual, possam conferir legitimidade ao poder que comanda o país, né? Certo? Acho que isso, em poucas palavras, seria o resumo. Eu acho que é uma coisa para se pensar, né? Dia da Independência. É uma boa proposta para pôr na mesa, eu acho. Qualquer coisa eu volto mais tarde, tá? Abração para você. Até mais.